Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Você sabia que, como cristão, o seu estilo de vestir pode, direta ou indiretamente, ter uma influência negativa sobre sua vida espiritual e a daqueles ao seu redor? Neste vídeo, vou explicar o que realmente acontece no reino espiritual quando uma pessoa se veste de maneira indecente. Sei que este é um assunto muito sensível, já que muitas pessoas podem argumentar que nossa forma de vestir ou como nos apresentamos não tem nada a ver com nossas vidas espirituais. Mas é isso que a Bíblia realmente ensina? Bem, não exatamente. Desde o momento em que você nasce de novo, você é imediatamente comprado por Cristo. A expressão nascer de novo significa literalmente nascer de cima. Isso quer dizer que você agora pertence completamente a Deus e, portanto, seu corpo também lhe pertence. Isso também significa que desde o momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um representante de Deus e de seu reino, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Isso implica que seu estilo de vida e a forma como você se apresenta ao mundo também se tornam uma mensagem. Durante meus anos de caminhada, ouvi muitas vezes o argumento de que Deus só olha para os nossos corações e não para a nossa aparência exterior. No entanto, essa afirmação não é totalmente precisa. Veja, essa passagem específica da Bíblia tem sido mal utilizada por séculos, torcida e manipulada para justificar todo tipo de estilo de vestir. Ela foi completamente retirada de contexto para se adequar à narrativa dos que a usam. Deus olha tanto para o nosso interior quanto para o exterior. Ele nos criou como seres completos, corpo e espírito, e pensar que Ele só olha para um aspecto de nossa existência é francamente ingênuo e potencialmente perigoso. Vamos analisar a Escritura, que frequentemente é mal interpretada para apoiar essa ideia. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: "Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração." Esse versículo foi dito quando Samuel estava prestes a escolher o próximo rei de Israel. Deus estava instruindo Samuel a não escolher com base apenas na aparência física, já que ele havia rejeitado Saul, que parecia um rei, mas tinha um coração desobediente. Esse versículo não tem nada a ver com a forma de vestir. O contexto é sempre crucial, mas aqui é onde as coisas ficam um pouco mais interessantes. No reino espiritual, existem o que chamamos de espíritos sedutores. Normalmente, esses espíritos não podem se manifestar ou expressar-se ao mundo sem um corpo físico. Então, o que eles fazem é procurar uma pessoa através da qual possam manifestar e expressar sua personalidade. Naturalmente, todos nascem e são programados por Deus para serem decentes desde o nascimento. Isso significa que até uma criança pequena sabe se esconder ou se cobrir à medida que cresce. Isso é instilado desde o nascimento. Mas o que acontece é que quando o espírito de sedução entra em uma pessoa, esse espírito fará tudo o que puder para se expressar através daquele indivíduo. Uma das principais maneiras de manifestar sua personalidade é fazendo com que a pessoa sempre tente se expor, vestindo-se de forma sedutora. O mais curioso é que a pessoa em questão pode nem mesmo perceber que está sendo influenciada a ser assim. Quando a pessoa está cheia de tal espírito, ela pode continuamente se sentir atraída a se vestir de maneira indecente. Mesmo onde há muitas roupas decentes, essa pessoa ainda preferirá se vestir de maneira a revelar partes do corpo, porque o espírito nela está ativamente tentando se expressar através de seu corpo. Para ela, pode parecer apenas uma questão de moda, mas, na realidade, é o espírito de nudez e sedução que a está conduzindo a sempre querer se expor ou se vestir de forma inadequada.
Em Marcos, capítulo 5, a Bíblia fala de um homem possesso por demônios que vivia nos túmulos. A Bíblia o descreve como nu e sempre acorrentado. Mas algo aconteceu quando Jesus expulsou os espíritos malignos dele e os lançou nos porcos. A Bíblia diz que o homem que havia sido possesso por demônios foi encontrado posteriormente totalmente vestido e em perfeito juízo. Isso nos diz algo crucial. Os espíritos que anteriormente estavam no controle dele eram responsáveis por fazê-lo andar nu, mas quando ele foi liberto, ele mesmo sentiu a necessidade de se vestir. Agora, alguém pode argumentar que cobriu partes do corpo, mas isso não significa necessariamente que está vestida adequadamente. A verdadeira questão é como isso parece para Deus e para o mundo. Só porque uma pessoa pode estar com algumas roupas, mas revelar outras partes sensíveis do corpo, não significa que ela está bem vestida. É muito possível estar vestido e ainda assim nu ao mesmo tempo. Na verdade, deixe-me dizer isto: não há verdadeiro cristão nascido de novo que se expor confortavelmente e então afirmar que isso não importa. Isso é impossível, porque ele ou ela sabe que foi comprado por Cristo e, portanto, seu corpo já não lhe pertence. No momento em que vestem algo inadequado, o Espírito Santo dentro deles imediatamente acende um alarme, conhecido como convicção. Se algum cristão se veste de forma inadequada e não sente nada de errado com isso, significa que o cristão em questão teve sua consciência cauterizada ou não está realmente cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:20. A Bíblia afirma claramente: pois fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Note que está claramente dito que devemos glorificar a Deus, tanto em nosso corpo quanto em nosso espírito. Pense nisso. Se alguém olhasse para você, veria um reflexo do caráter de Cristo ou alguém indistinguível do mundo. Nossas escolhas de vestuário fazem parte do nosso testemunho. Elas falam muito sobre nossos valores, prioridades e nosso relacionamento com Deus. Veja, o que você veste muitas vezes reflete o que você é por dentro. É verdade que uma pessoa não deve ser julgada apenas pelo que veste, mas a realidade é que nem todos os estilos de vestir são inocentes. Certas roupas ou estilos de vestir carregam uma energia negativa, e quando você usa tais roupas e anda pelas ruas, os espíritos em você começam a liberar uma presença impura. Isso é o que faz com que as pessoas tenham um desejo impuro por você. Lembre-se de que eu disse que quando uma pessoa é influenciada por um espírito de luxúria ou sedução, esse espírito fará tudo ao seu alcance para se expressar através daquela pessoa. Isso explica porque às vezes você pode estar na presença de alguém e de repente sentir-se sobrecarregado por uma forte energia de luxúria ao redor deles. Não se trata apenas das roupas, mas da força espiritual por trás delas. Se você continuar a se vestir dessa forma por um longo período, o que acontecerá é que os espíritos que operam em tal atmosfera começarão a enfraquecer sua força de vontade. Isso significa que começará a atrair o tipo errado de atenção para você. E quando essas pessoas erradas se aproximarem, você se verá muito fraco ou incapaz de resistir às suas tentações, porque o espírito dentro de você está enfraquecendo ativamente sua força de vontade, o que torna muito fácil para você cair em imoralidade sexual. É por isso que há algumas roupas que, quando uma pessoa as usa, podem fazê-la sentir-se sensual ou sedutora. Outras podem fazer com que ela lute com a luxúria. Todas essas não são coincidências. Há um espírito ativo desempenhando um papel nos bastidores. Isso também explica o aumento das gravidezes na adolescência ao redor do mundo, porque o diabo reduz os padrões de vestuário. E assim, você encontra jovens que acabaram de sair da escola já se tornando desleixadas.
O objetivo do diabo é atacar o futuro delas, fazendo-as perder a inocência em uma idade muito jovem. Então, embora a pessoa que usa as roupas possa achar que está apenas tentando parecer bem, ela está, sem saber, sendo um vaso de luxúria naquele momento. Agora, sei que você pode estar pensando, mas eu não sou responsável pelos pensamentos dos outros. Bem, isso é verdade até certo ponto, mas não completamente. Embora não possamos controlar totalmente os pensamentos dos outros, certamente podemos influenciá-los. Quando você escolhe se vestir de uma maneira que é especificamente projetada para provocar atenção lasciva, você está essencialmente criando uma pedra de tropeço para os outros. Em Romanos 14:13, somos instruídos a não colocar pedra de tropeço ou ocasião de cair no caminho do nosso irmão. A palavra grega para pedra de tropeço aqui é proskoma, que significa um obstáculo que faz alguém tropeçar ou cair. Quando nos vestimos de maneira imoderada, estamos colocando obstáculos espirituais no caminho daqueles ao nosso redor. Quando vestimos consistentemente de maneira que incita à luxúria, estamos essencialmente nos alinhando com o espírito de luxúria e sedução. É como se estivéssemos abrindo uma porta em nossas vidas espirituais, convidando essas influências negativas. E a questão é que, uma vez aberta, elas nem sempre são fáceis de fechar. Lembre-se de que todo espírito busca expressar-se através do vaso que possui. A parte mais triste é que, se você olhar de perto, descobrirá que esse espírito entrou lentamente na igreja. Raramente você vai à casa de Deus e encontra roupas decentes hoje em dia. É praticamente muito difícil distinguir entre o mundo e a igreja. Isso não é para julgar os cristãos de maneira alguma, mas devemos lembrar que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19: Todavia, o firme fundamento de Deus fica de pé tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome de Cristo. Isso significa que Deus tem um padrão. Eu sei que alguém pode perguntar: e quanto a se vestir decentemente na igreja, mas usar roupas reveladoras quando se sai? Bem, eu diria que isso seria classificado como inconsistência. Tecnicamente falando, não há tal coisa como roupas de igreja. O que quero dizer é que Deus espera que nos vistamos modestamente dentro e fora da igreja. Se nos vestimos modestamente dentro da igreja, então devemos nos vestir modestamente fora da igreja. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que somos nós quem devemos provar ao mundo o que é bom, o que é aceitável e o que é a perfeita vontade de Deus, e não o contrário. Então, se estamos constantemente nos vestindo de forma sedutora e permitindo que sejamos vasos para a luxúria, esses espíritos tentarão se manifestar através de nós. Em Mateus 5:28, Jesus disse: Eu vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, eu quero que você preste atenção na linguagem que Jesus usou aqui. Jesus não disse apenas que você pecou contra ela, ele disse que você pecou com ela. A palavra-chave aqui é com. Essa é uma distinção crucial que muitos ignoram. A palavra grega usada para com neste versículo é meta, que significa uma ação ou estado mútuo. Isso sugere que ambas as partes, a que deseja e a que é desejada, estão envolvidas no ato de adultério. Quando alguém deseja você por causa da sua maneira imoderada de vestir, você não é apenas um espectador inocente. Espiritualmente falando, você é um participante ativo no adultério. É por isso que às vezes você pode se ver lutando com pensamentos lascivos do nada. Ao continuar a se apresentar como um objeto de luxúria, você está atraindo e entretendo espíritos de luxúria e sedução.
Esses espíritos não afetam apenas os outros. Eles começam a trabalhar em sua própria vida também. À medida que as pessoas desejam ativamente você devido à sua maneira de vestir, os espíritos por trás da luxúria também atacam você. Isso é especialmente verdadeiro se você se veste de maneira provocativa de propósito. Uma vez que esses espíritos ganham uma base, você pode se ver cada vez mais obcecado com sua aparência, buscando constantemente atenção e validação através da sua aparência. Isso pode levar a uma série de outros problemas: orgulho, vaidade, insegurança e até formas mais severas de imoralidade sexual. Quanto mais você cede a esses impulsos, mais fortes eles se tornam. Antes que você perceba, você não está apenas se vestindo de maneira imoderada, está se tornando um conduto para os próprios espíritos contra os quais deveríamos estar lutando. Em 2 Coríntios 5:20, somos informados: agora somos embaixadores por Cristo, como se Deus estivesse rogando por nós. Rogamo-vos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como embaixadores de Cristo, todos os aspectos de nossas vidas devem refletir seu caráter. Isso inclui a forma como nos apresentamos ao mundo. Quando nos vestimos de forma imoderada, não estamos apenas potencialmente fazendo com que os outros tropecem, estamos deturpando aquele que afirmamos servir. Considere isso. Quando você vai para uma entrevista de emprego ou trabalha em um ambiente corporativo, você provavelmente se veste de uma certa maneira para mostrar respeito e profissionalismo. Você não apareceria de traje de banho ou pijamas, não é? Claro que não. Você entende que sua roupa comunica algo sobre sua atitude e respeito pela posição e pela empresa. Agora, se estamos dispostos a aderir aos códigos de vestuário para empregadores terrestres, quanto mais deveríamos, como embaixadores do Rei dos Reis, nos vestir de maneira que o honre e ao cargo que ele nos deu. Nosso Deus, cujos olhos são puros demais para ver o mal. De acordo com o livro de Abacuque 1:13. Deus merece nada menos do que nossa máxima reverência em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossas escolhas de vestuário. A Bíblia nos diz que nossos corpos são templos do Espírito Santo. No primeiro livro aos Coríntios 6:19-20 lemos: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Com isso em mente, como podemos justificar o uso de roupas que transformam este santo templo em um outdoor de luxúria e sedução? Não é apenas inadequado, é sacrílego. Estamos pegando o que Deus santificou e usando para propósitos que contradizem diretamente a sua vontade. Agora, sei que alguém pode argumentar, mas eu não estou tentando seduzir ninguém. Eu só gosto de como me sinto com essas roupas. E a isso eu responderia que a intenção não é tudo. No livro de 1 Tessalonicenses 5:22, somos instruídos a abster-se de toda a aparência do mal. A palavra grega para aparência aqui é eidos, que não significa apenas como algo parece, mas também sua forma ou tipo. Em outras palavras, somos chamados a evitar qualquer coisa que até mesmo se pareça com o mal, independentemente das nossas intenções. É aqui que entra o discernimento. Precisamos ser honestos conosco mesmos sobre a mensagem que nossas roupas transmitem. Estamos nos vestindo de maneira que glorifica a Deus e respeita a santidade dos nossos corpos, ou estamos, talvez inconscientemente, nos apresentando de uma forma que pode fazer outros tropeçarem. Alguns também podem argumentar que os padrões de modéstia são culturais e, portanto, subjetivos. Embora seja verdade que códigos de vestuário específicos possam variar entre culturas, o princípio da modéstia é universal e atemporal. Em 1 Timóteo 2:9-10 lemos: da mesma forma,
que as mulheres se ataviem com um traje respeitável, com modéstia e sensatez, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. Este trecho não está nos dando um código de vestuário específico, mas sim um princípio a ser seguido. A ênfase está em nos adornarmos com boas obras em vez de roupas chamativas ou provocativas. Trata-se de onde estamos colocando nosso valor e o que estamos tentando comunicar através da nossa aparência. Agora, quero abordar algo que pode estar na mente de alguns de vocês. Talvez você esteja pensando, não é meu direito me expressar como eu quiser? E a isso eu diria que, como crentes, somos chamados a um padrão mais elevado. Em Gálatas 5:13, somos informados, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nossa liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que quisermos. É um chamado para amar e servir aos outros, mesmo que isso signifique sacrificar nossas preferências pessoais. Quando escolhemos a modéstia, não estamos apenas nos protegendo, estamos mostrando amor aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos criando um ambiente onde as pessoas podem focar em Deus sem distrações. Estamos valorizando a santidade dos nossos corpos e dos corpos dos outros. Em Mateus 5:14-16, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Como crentes, somos chamados para ser diferentes do mundo. Nossas vidas devem apontar para Cristo. Quando nos vestimos como o mundo, correndo atrás das últimas tendências reveladoras, estamos apagando nossa luz. Estamos nos misturando quando deveríamos estar nos destacando. Agora, quero deixar claro: isso não se trata de legalismo ou de impor um código de vestuário rigoroso. Trata-se de alinhar nossos corações com a vontade de Deus e permitir que essa transformação interna se manifeste em nossa aparência externa. Trata-se de reconhecer o valor e a santidade de nossos corpos e nos vestirmos de uma maneira que honra a Deus e respeita os outros. Em Romanos 12:1-2, somos instruídos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos inclui como nos vestimos. Trata-se de entregar nosso desejo de ser notado ou admirado pela nossa aparência física e, em vez disso, buscar glorificar a Deus em tudo, incluindo nossas escolhas de vestuário. Ao encerrarmos esta discussão, quero desafiá-lo a dar uma olhada cuidadosa em seu guarda-roupa e em seu coração. Suas escolhas de vestuário refletem sua identidade em Cristo? Elas estão honrando a Deus e servindo aos outros? Ou estão potencialmente causando pedras de tropeço e abrindo portas para ataques espirituais? Lembre-se, como crentes, somos chamados a um padrão mais elevado. Somos chamados a estar no mundo, mas não dele. Isso inclui como nos apresentamos através das nossas escolhas de vestuário. No primeiro livro de Pedro, 3:3-4, recebemos esta instrução: o adorno delas não seja o exterior, como o frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o traje de gala, mas o homem interior do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso não significa que não podemos nos importar com nossa aparência.
mas sim sobre onde colocamos nossa ênfase. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com o meu Senhor, que iremos orar por você. Deus te abençoe.